E aí, turma, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho de como é que funciona o Figma para quem nunca abriu o software, para quem nunca abriu o programa. E eu vou dar algumas dicas para a gente começar a trabalhar com ele. O Figma ele é muito legal para fazer um monte de coisa, desde aplicativo, interfaces, até coisas mais básicas como um card de Instagram, por exemplo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas e depois a gente vai construir juntos um card para Instagram, para depois disso tu já poder colocar no teu portfólio que tu sabe o básico de Figma e não passar perrengue na hora de abrir o software. Então vamos ver agora como é que funciona esse Figma na prática. Bora lá! Então pessoal, estou com o meu Figma aberto aqui e vou mostrar para vocês alguns conceitos básicos do programa. Primeira coisa é, tu precisa criar uma conta nele, que eu fiz aqui uma conta pela PUC, ou seja, uma conta universitária. Isso faz com que tu tenha a versão Pro do Figma, só que numa versão para estudantes. Então tu pode testar do jeito que tu quiser, com quantas pessoas tu quiser, e vale muito a pena tu fazer com um e-mail acadêmico. Com e-mail acadêmico, tu consegue ter uma versão Pro e testar muito mais o Figma, beleza? Então, fiz a minha conta aqui. Eu estou usando o Figma no próprio navegador, então se tu botar figma.com, ele vai abrir e tu vai poder acessar ele e acessar a tua conta. Essa seria a tela inicial do Figma, e daí tem aqui alguns trabalhos recentes que eu que eu trabalhei, né? Então aqui alguns trabalhos que eu desenvolvi. E o Figma, ele trabalha com esses times, então eu tenho times das disciplinas que eu dou, tenho os times do laboratório, junto com os alunos, e tu pode criar um time ali para ti, ou da forma que tu quiser, ou tu pode já ir direto para criar um arquivo. Então tu pode criar aqui um New Design File, que tu vai direto para criação de um arquivo. Vou criar um arquivo aqui e vou mostrar como é que funciona. Essa é a área de trabalho desse meu documento, desse arquivo, e aqui eu posso colocar um título, né? Então, apresentação. Então essa é o arquivo. Desse lado aqui tem as camadas e desse lado aqui tem algumas propriedades. Então como ele não tem nada, eu vou começar fazendo um frame, né, que é uma área, uma apresentação. Então clicando aqui nesse espaço, eu tenho várias opções aqui de criação de forma, de pen tool, de texto, de plugins, que depois eu vou explicar para vocês. E como a gente vai fazer um teste de criar um post de Instagram, eu começo fazendo um frame. Quando eu clico aqui, todas as propriedades de design mudam desse outro lado aqui. Então esse é legal, ó. Tipo, eu clico nesse quadrado, vai dar opções de edição de quadrado. Então vou fazer aqui o frame, e esse frame vai ser, daí teria aqui exemplos, ó, telefone, tablet, apresentação, e eu vou botar mídias sociais e vou procurar um post de Instagram. E ele já vem com o tamanho de um post de Instagram, que é 1080 por 1080, então nem preciso procurar na internet qual é o tamanho certo. Mas já veio aqui o meu card, ó. Nesse card, então, nessa área de trabalho, né, no frame, o que acontece desse lado? Ó? Ele cria automaticamente um espaço, que vai ser os layers. Ou seja, se eu fizer um quadrado aqui, esse quadrado, ele obrigatoriamente vai entrar dentro do meu frame. Então aqui, ó, ele fica dentro do frame. E se eu arrasto ele um pouquinho para fora, ele sai, e olha o que acontece aqui do lado. Ele sai também para fora da camada. Isso é muito massa, isso não tem no Illustrator nem no Photoshop. Eu acho que é um grande diferencial do Figma. Mas então aqui eu vou colocar daí, vou começar a preencher essa área. Então eu fiz esse quadrado aqui e ele está dentro desse frame. Outra coisa que eu posso fazer é clicar no próprio frame, e aqui tem várias propriedades desse frame aqui, que é o Instagram Post 1. Por exemplo, o preenchimento desse frame. Então se eu clicar aqui, eu posso selecionar uma cor para o fundo e vou botar aqui a cor que eu quiser para esse documento. Se eu quiser colocar texto, por exemplo, eu posso fazer uma caixa de texto aqui. Eu posso escrever, eu vou fazer um post para divulgar o meu resumo visual
do livro Story Brand. Outra coisa legal também é que todos os atalhos do Figma são iguais ao do Photoshop e do Illustrator. Então, por exemplo, se eu aperto espaço, eu tenho a mãozinha. Se eu aperto Ctrl+, Ctrl-, eu tenho Zoom Out e Zoom In. Bom, o tamanho está minúsculo aqui, então eu posso selecionar e aumentar o tamanho. Então, repetindo, né? Eu clicando aqui, muda todas as propriedades na lateral. Então, se eu clicar no bloco de texto, vai vir aqui todas as propriedades desse bloco de texto. Como padrão, ele coloca a fonte Inter, e como eu uso sempre a fonte Gotham, eu vou trocar para Gotham. Vocês podem instalar no computador de vocês as fontes, ou já vem nativa aqui várias fontes boas do próprio Figma. Então, vocês podem ir editando aqui. Vou botar um bold e o tamanho eu vou aumentar, né? Então vou botar aqui 64. E é legal que, por exemplo, ó, o kerning eu posso também modificar, posso botar, geralmente eu ponho -5. O entrelinha também eu posso modificar e eu posso ir editando, né, de várias formas. Então esse aqui é o card que eu vou fazer. Outra coisa que é legal do Figma é que, por exemplo, aqui com essa ferramenta de mover, eu consigo movimentar os objetos, mas também, muito massa, eu consigo botar scale e ele vai escalonar esse tamanho, ó, do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Claro que daí eu tenho que voltar depois para a ferramenta Move e eu vejo aqui que deu 102,86, então se eu deixar em 100, por exemplo, é um tamanho mais redondinho, mas é muito bom do Figma que eu posso ir editando também esses tamanhos. E agora eu vou trazer uma imagem para dentro do Figma. Para trazer uma imagem para dentro do Figma é muito fácil, então eu tenho essa imagem aqui, por exemplo, que eu quero trazer para esse arquivo, então eu só arrasto, ó, e jogo para dentro, ele vai baixar essa imagem para dentro do Figma. Como eu joguei para dentro do próprio frame, ele está aqui dentro, ó, mas se eu arrastar para fora, ele sai para fora aqui e eu consigo editar ele também. Então, apertando Shift, eu consigo reduzir o tamanho dele e eu tenho daí aqui a ordem, ó, posso jogar para cima, jogar para baixo e eu consigo editar bem próximo ao Illustrator essa imagem. Outra coisa muito legal, eu vou jogar para fora aqui essa imagem e mostrar algumas propriedades de edição de imagem. Eu posso arredondar os cantos, como se faz no Illustrator, que é a mesma coisa. Então, só dar um zoom a mais aqui, que daí aparece essa característica e eu posso arredondar. E quando eu clico na imagem, vem aqui várias características da imagem, ó. Eu posso selecionar ela, posso aumentar a exposição e tal. Para deixar mais claro, eu vou botar uma imagem minha para vocês entenderem. Então, vou selecionar essa imagem aqui, que foi fotografada pelo fotógrafo Fabiano Scheck. E nessa foto aqui, por exemplo, ó, eu posso reduzir o tamanho dela e eu posso editar e ela vai se ajustando, ó, proporcionalmente. Isso é muito legal do Figma. E vou deixar aqui nesse tamanho. Bacana também, por exemplo, ó, eu tenho aqui daí as imagens e eu posso deixar ela, se ela for cortada, se ela for ajustada, preenchida. Então eu posso dar um crop nela aqui também, caso eu queira, ó, diferente da outra opção de preenchimento. E muito bacana que eu consigo ajustar. Além disso, eu posso daí ajustar as propriedades, ó. Eu posso aumentar a exposição, diminuir a exposição, como se fosse no Photoshop, aumentar o contraste, diminuir o contraste. Claro que como essa foto aqui já está muito boa, eu não preciso fazer nada disso. Mas uma característica legal, caso a gente esteja fazendo isso aqui dentro do post, ó. Joguei tudo aqui para dentro. Quero botar uma sobreposição de um sobre o outro. Então, eu seleciono o resumo visual, pego aqui na imagem e venho nesse Blend Mode aqui e eu posso botar Multiply, posso colocar várias opções aqui que são bem próximas ao Photoshop. Para quem já usa Photoshop, ó, a ferramenta Multiply, eu consigo dar esse efeito aqui de multiplicação. Fica muito legal. Vou mudar um pouquinho aqui, vou deixar branco o fundo. E o texto, eu vou colocar uma cor no texto. Então, se eu for aqui para baixo, ó,
Consigo colocar cor no preenchimento do texto, então botando uma corzinha no texto e reorganizar aqui as camadas, né? Então o texto vem para cima, a imagem vai sobrepor no outline e a minha foto aqui eu vou botar para baixo. Outra coisa muito legal do Figma é eu conseguir editar as imagens através de plugins. Então vou retirar essa imagem aqui do frame que eu tinha e se eu quisesse tirar o fundo dessa imagem, por exemplo, eu poderia testar alguns plugins. E aqui nesse link, aqui nesse botão chamado Resources, eu tenho componentes e eu tenho plugins. E dentro de plugin existem uma infinidade de plugins disponíveis. E eu vou usar, por exemplo, esse Background Remover da Icons 8. E eu vou simplesmente apertar para rodar. Ele vai aparecer o plugin para mim aqui, ó. E eu seleciono a imagem e boto Run, remover plugin. E ele vai automaticamente remover o plugin. Só que a imagem tem que ser abaixo de 5 MB. E essa minha imagem é muito grande. Então eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Então eu reduzi o tamanho da imagem aqui, dei um print na tela só para a gente poder editar. Porque aquela imagem estava numa alta resolução, estava muito grande, né? Então eu vou vir aqui e rodar então esse removedor de background. E aí está o fundo removido. Então eu tenho aqui a minha imagem agora que eu posso colocar no cantinho e tenho tanto imagem quanto texto quanto outra imagem lá atrás. Então, e tudo organizado aqui, ó. Beleza? Então isso aqui seria um tutorial básico de Figma. E agora eu vou deixar vocês assistindo um time-lapse de como eu construiria esse card de fato usando minha identidade visual, usando algumas características da minha marca. Beleza, pessoal? Então, confere esse time-lapse rapidão aí. Então, para finalizar, pessoal, aqui está o card que eu criei, já postado no Instagram. E aqui é a estrutura que eu fiz para criar esse card, né? Que é um carrossel com 2 posts. E aqui tem toda a estrutura dele. E se eu der um zoom out, vocês podem conferir daí que isso aqui é todos os cards de todos os dias do Instagram que eu consigo fazer aqui. Consigo jogar algumas fotos para usar como banco, né, de imagem e consigo replicar algumas informações que eu já tenho aqui salvas, né? Então é bem legal também essa questão de ver tudo como uma forma macro. Além disso, eu faço também aqui todos as thumbnails dos meus vídeos estão aqui, então eu posso ir editando. E por último, para exportar isso, é só eu clicar no frame, vir aqui embaixo e exportar. Dá para exportar em PNG, JPEG, PDF, vários formatos e salvar no teu computador. Certo, turma? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em aula. Um abraço!